E esses dias eu estava, dentre alguns estudos que eu estava fazendo, eu estava observando Mateus 11, 28, quando fala do vinde de Jesus. E eu acompanhei 8 vindes que a Bíblia traz para nós, para que nós podemos assim, viver uma vida melhor em Cristo. Então eu gostaria de compartilhar esse aprendizado com você na palavra de Deus. E nós vamos começar lá em Gênesis 7, 1. E daí por diante, então, nós vamos observar alguns convites que o Senhor nos faz para irmos até Ele. Gênesis capítulo 7, o versículo de número 1. Eu vou ler na minha tradução, porque costuma dar um pouquinho de diferença. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Vamos estar orando. Muitos irmãos me ligaram que estão viajando, estão voltando hoje, já estão na estrada desde amanhã, né? E que Deus possa guardar, possa abençoar. As aulas voltam amanhã já? Não? Na outra semana? Nossa, tadinho dos professores. Você encontrou? Gênesis 7, 1. Diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim nesta geração. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite e desperta-nos, ó Deus, para esses convites maravilhosos que o Senhor tem feito a nós todos os dias, todos os momentos, que nós possamos nos assegurar de não só ouvi-los, mas sobretudo de aceitá-los e andar por eles. Assim nós oramos e tudo entregamos nas tuas preciosas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Veja bem, amados irmãos, um convite que o Senhor faz, um vinde que o Senhor coloca diante de Noé, e todos nós conhecemos o que vai se dar nos próximos versículos, nos próximos capítulos, que vai ser a entrada, se podemos assim dizer, do dilúvio sobre a terra, onde tudo seria destruído, onde tudo viria a acabar. E agora Deus providencia para Noé um livramento, providencia para Noé a salvação diante de todo o caos que aconteceria. E é uma coisa muito interessante que ele olha para Noé e diz: olha, você é um homem honrado, sua família é uma família honrada, então entra para a arca. Quantas vezes o Senhor tem preparado arcas para nós? Quantas vezes o Senhor tem promovido um livramento poderosíssimo na nossa vida? Quantas vezes o Senhor tem nos dado escapes em momentos horríveis ou terríveis, que fomos tirados deles e nós nem sabíamos o porquê estava acontecendo. Às vezes a gente está orando para a resolução de algumas coisas, alguns problemas, e elas não vêm a contento do modo que a gente pensa. E às vezes a gente fica revoltado, entristecido, dizendo: Deus não está me ouvindo. Se Deus abrir essa porta, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, como que se nós tivéssemos um resultado, ou um escape, ou um caminho melhor do que Deus. E aí Deus não abre aquela porta, e Deus vai deixando a gente passar por um momento difícil, um momento até angustiante, que a gente pensa que não vai aguentar, que não vai suportar. E daqui a um tempo você supera tudo, você passa por aquilo tudo. Deus preparou um escape maior para você, amém? Deus preparou um escape melhor para você. Eu conversava com uma pessoa hoje, e ela me dizendo assim: pastor, há uns 45 dias atrás, eu estava num problema tão grave na minha propriedade, e eu precisava de um recurso financeiro, e eu entrei no banco, a minha papelada estava tudo certa, mas nada funcionou, e eu fui num amigo que tinha os recursos para me arrumar, e ele disse assim: não, eu quero continuar seu amigo, então quando entra dinheiro, a amizade fica abalada. Eu fiquei revoltado com aquilo, e eu fui num familiar mais próximo que também poderia me ajudar. Eu sabia que ele poderia me ajudar, mas ele disse que não tinha condições, porque os tempos estão difíceis. Ele não podia abrir mão
desse recurso que ele tinha, porque ele também poderia vir a passar pelo mesmo problema. E aquilo eu fui adoecendo, mas eu fui correndo atrás, e eu fui me espremendo, e eu fui cortando as coisas, e fui livrando a minha casa de vários gastos, e fui colocando as coisas no lugar, e vendo o que estava errado, aonde as torneiras estavam vazadas. Ou seja, eu consegui resolver tudo. Eu não precisei do empréstimo, eu não precisei correr um risco do problema de perder um amigo. E eu não me comprometi com um familiar a ponto de trazer problema para a minha família, de forma que está tudo resolvido, está tudo pago, e Deus me deu um grande ensino. A arca que Deus tinha para ele era isso. Às vezes Deus fecha a porta para nós, não é porque Ele não quer resolver, é porque Ele já está resolvendo, mudando-nos, mudando as coisas que estão ao nosso redor, mudando as coisas que estão junto de nós, mudando-nos, mudando o nosso comportamento, a nossa visão, a nossa intenção. Deus chama Noé, entra para a arca. Tem hora que Deus te chama, entra nessa tribulação, entra nesse deserto, entra nessa dor. Ela vai te proteger de problemas maiores, ela vai te proteger de sofrimentos maiores. O meu irmão há poucos dias ligou para mim, e o meu irmão teve um problema de obesidade muito grande. Ele chegou a quase 170 quilos. Ele teve perda de 70% do fígado e teve que fazer bariátrica. E hoje ele está muito magro. E alguns dias atrás ele começou a ter alguns vícios. E isso foi tornando a vida dele pior ainda. E o médico o chamou e disse para ele: olha, você tem no máximo 60 dias de vida no estilo de vida que você tem. E com aquilo ele entrou num ciclo de desespero, de depressão. E ele ligando para mim todos os dias, mas não falando que estava dentro daquele ciclo. E agora, depois de 60 dias, ele não morreu. O médico chamou ele de novo e disse: olha, seus exames estão tudo bem. Eu falei aquilo para te assustar, porque você não ia parar. O seu fígado está bem, não vou precisar cortar seu fígado de novo e tal. Mas eu precisava te dar um susto. Eu precisava causar um bloqueio em você, senão você verdadeiramente ia morrer. Ou seja, amados irmãos, Deus pode mudar as nossas vidas. E às vezes Deus provê alguns escapes assustadores para nós sermos libertos, para nós sermos curados, para nós prestarmos atenção naquilo que estamos fazendo. Às vezes Deus faz alguns convites violentos para nós, para colocar um freio na nossa vida, para segurar a nossa saúde, para nos fazer superar as nossas adversidades. O último exame que eu fiz, o meu médico começou a me perguntar: você está bem? Você quer viver? Você pensa em viver muitos anos ainda? Eu fiquei preocupado com aquelas perguntas. No final ele disse: não, você está bem, não tem nada nos seus exames. E eu disse: mas por que o senhor fez essas perguntas? Porque eu quero que você esteja alerta, porque em outros momentos você teve muito mal. E eu saí dali preocupado, disse: se esse moço, tudo que ele falou é verdade, se a minha vida fosse curta mesmo. E aí a gente passa a tomar alguns cuidados, e esses são alguns vindes de Deus para nós estarmos atentos. Em Números capítulo 10, versículo 29, disse Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos caminhando para o lugar que o Senhor nos prometeu. Eu vos darei, vai conosco e te faremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Ou seja, vinde as coisas boas, vinde as coisas que o Senhor tem de melhor para nós, vinde as promessas mais preciosas de Deus. Esses dias eu encontrei com uma pessoa que me ajudou muito. Há uns 45 dias atrás, eu estava numa correria, muito abafado, e ele encontrou comigo no meio da rua, aqui em Conselheiro, ali perto do Pirulito, e me abraçou e disse: desacelera, 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 senão você vai capotar. E eu: não, eu preciso, não, desacelera. Ele me agarrou mesmo, me desacelera, desacelera, desacelera. Eu parei, fui acalmando, comecei a bater um papo com ele.
E aquilo me fez um bem tão grande, irmãos. Eu vi que eu estava extremamente acelerado, e isso não é bom. E esses dias eu cheguei no local de serviço dele, ele está aquela loucura, aquela correria. Na hora que ele passou por mim, eu peguei ele debaixo do braço, agarrei ele, falei, desacelera. Não, que desacelera. E ele tentando dizer, não, desacelera. Aí a patroa dele, olhando de longe, fez assim para mim. E eu agarrei ele, fiquei agarrado com ele, desacelera. E ele foi calmando. Aí ontem ele teve comigo e disse, pastor, o Senhor me curou aquele dia. Eu estava a ponto de dar uma parada cardíaca. Irmãos, tem hora que Deus está colocando algumas pessoas nas nossas vidas para nos fazer ver o que está acontecendo. Eu tirei esse período agora de 30 dias para me desacelerar, e eu desacelerei 70%. A Rosilaine hoje disse, nossa, essas férias foi maravilhosas, já não viajou, não deu um passo para fora de casa, mas eu estou com o melhor marido do mundo, tudo que eu sonhei, você já era bom, mas agora você está perfeito. Irmãos, eu desacelerei muito e vou desacelerar mais ainda, porque tudo meu era na correria, eu estou desacelerando. É claro que tem um comprimidinho por trás também para ajudar, né? O doutor Paulo, você vai tomar esse comprimidinho aqui, senão você não para não, meu amigo. Então a gente precisa às vezes de desacelerar, de dar uma parada, porque a vida é muito curta. Hoje eu recebi uma família inteira de amigos meus, e está faltando um, que completaria esse ano. Eu completo 52 anos, dia 7 de outubro agora. E ele completaria praticamente junto comigo, ele é 15 dias antes, 52 anos. Ele não estava no grupo. Sabe por que ele não estava no grupo? Porque ele morreu há uns 3, 4 meses atrás. Uma parada cardíaca fulminante, trabalhando na roça, aquela correria. E vai daqui, e vai dali, e vai de lá. Eles até alegaram que o que matou ele é que ele estava vacinando boi e errou e vacinou o próprio braço. Não é isso. É o excesso, o descontrole. 52 anos. A viúva lá, 2 filhos, coisa mais linda, deixou tudo para trás. Tudo para trás. Desacelerar. Permitir que Deus trabalhe na nossa vida de uma maneira que a gente possa curtir a vida, viver a vontade do Senhor, viver o que Deus tem para nós. Descansar também é do Senhor. O convite é o seguinte de Moisés: Robabe, vem com nós, nós temos o melhor, temos uma terra para você, vem para o que é bom. Muitas vezes nós temos pessoas nos convidando para coisas boas e a gente não vai. Esses dias um amigo está me convidando para ir no sítio dele eu nunca tenho tempo. Falei, quer saber, vou parar tudo hoje. Desliguei o meu celular e fui para o sítio. Oh, dia bom, gente, hein? Aquela comidinha de fogão a lenha, aquela goiaba pega lá no pé, que negócio bom, banho de bica. Na hora que terminou o dia eu estava sarado, curado. E outra, fui num banheiro, não sei se você já viu, um banheiro ecológico. É bacana aquele negócio. A gente estranha, mas é bacana. A gente precisa, irmãos, em alguns momentos da vida, frear, parar. Eu acho que principalmente, vou pôr depois dos 40, 45, a gente tem que dar uma parada. Dos 50, você tem que parar 50%, tem, pastor Geraldo? E daí para frente, de 60% para 60%. Porque o corpo não aguenta, a mente não aguenta. E estes vindes de Deus é para nossa proteção. Quantas pessoas me convidam para coisa boa? Eu me autoconvidei ali pela Jéssica. Jéssica, ó, que um dia, um sábado desse, estou chegando cedo lá, com uns pedaços de carne para nós assar, né? Levar uma Coca-Cola. Tem que descansar, irmão. Tem que colocar o coração para descansar. Senão a gente vai adoecendo e não chega a lugar nenhum. Senão a vida vai roubando tudo que a gente tem. E é isto, nós estamos pecando contra Deus. Estamos tratando mal a morada de Deus.
Deus não nos quer adoentados, estressados, com a cabeça sobrecarregada 24 horas. Deus quer que nós tenhamos paz no nosso coração. Em Isaías 1,18 diz: vinde então e argui-me, e diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O Senhor também nos chama para uma limpeza pessoal. Muitas vezes nós vamos caminhando, nós vamos andando, vamos passando os dias da nossa vida, vai acumulando erros, falhas, faltas, e a gente precisa nos lavar ali no sangue de Jesus. Eu aproveitei que a Rosilane viu esse homem tão bom e perfeito, eu falei: faz uma lista aí do que eu preciso mudar, varoa. Faz uma lista. E ela foi bem compassiva e disse: eu não vou fazer, senão você vai assustar. E olha que você é um bom marido. E eu disse: então deixa esse trem de lista para lá. Dá a mão aqui. Eu fiz igual o menino: dá a mão aqui, vamos orar agora, vamos perdoar antes de saber, né? Vamos deixar o Senhor tratar essas deficiências todas, porque nós precisamos, irmão, de um momento para limpar a mente, limpar a casa, limpar situações, perguntar para o outro o que está acontecendo, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para que a sua vida seja melhor, mais tranquila, o que de alguma maneira eu estou atrapalhando a sua vida. O texto está dizendo justamente: argui-me, e ele está chamando para diante do Senhor para uma limpeza. Essa limpeza não é eu que eu faço nela ou ela que faz em mim, é o Senhor que faz em nós, amém? É a palavra que faz em nós, é agir de acordo, em sintonia ou em consonância com a palavra de Deus, para que ela venha transformar e trabalhar o nosso coração. Eu tive um tio e uma tia, eles tiveram 23 filhos, 3 morreram, ficaram 20 vivos. Alguns morreram já, porque meu tio morreu com 100, ela morreu com 102. E esses filhos tinham uma coisa muito curiosa. Lá na região das 7 Pedras, todos os domingos, todo mundo tinha que almoçar lá. Aquelas casas de alpendre, embaixo criava pato, criava porco, em cima morava. E uma casa muito grande, eu nunca esqueço, uma mesa longa, grande. A comida de domingo era frango, quiabo, angu, arroz, feijão. Era isso, mas tinha que estar todo mundo lá. E eu nunca esqueço, irmãos, que o meu tio era muito simples. Ele queria saber como estava a vida e o casamento de todo mundo. Os netos no chão em volta, cada um com um prato. Ele queria saber como que estava a vida do casal. E enquanto eles viveram, nunca tiveram um problema de casal, nunca teve uma briga, nunca um neto aprontou. O meu tio colocava tudo em ordem. E tinha um respeito à família por ele, uma coisa absurda. Sabe o que é isso? É o vinde do Senhor. É usar da autoridade que Deus tem. Um homem simples, não sabia escrever, falava com dificuldade, mas levava a família toda a uma limpeza, a reaver o que estava errado, a rever os atos, as palavras, as atitudes. E nós precisamos fazer isso. Nós dependemos dessa atitude dentro da nossa casa. É um convite de Deus. Evangelho, cristianismo, irmãos, não é vir aqui gritar, pular, entregar profecia, ainda que isso faça parte em algum momento, mas é transformação, é mudança de vida, amém? O maior poder não é aquele que acontece da forma sobrenatural, mas é aquele que acontece no natural, onde há as mudanças profundas. Então, a gente precisa fazer uma limpeza, uma avaliação de como estamos, uma avaliação do posicionamento que temos. Eu visitei minha avó essa semana, 97 anos. Ela não consegue mais ter paladar de coisa salgada, mas é coisa doce. Eu perguntei: vó, o que a senhora mais gosta? Ela: pudim, canjicão, arroz doce. E aí eu levei uns bolos, um pudim para ela. Irmão, pensa numa mulher feliz.
mas come. E ela está muito brava porque a idade dela levou com que ela tivesse uma inflamação na gengiva e ela teve que arrancar os dentes e não tem como pôr dentadura, nada. E ela fica brincando, como que eu fiquei velhinha, né? Eu só posso comer coisa macia, meu filho. E ela ama, irmão, você der um bolo para ela, é uma coisa maravilhosa. Aí esses dias, eu assentado com ela, disse, me fala o que eu estou errando como vó. Eu falei, nada, a senhora é maravilhosa. Não, eu sei que eu estou enjoada. Eu estou enjoando. Eu falei, tá nada, vó, a senhora tem direito, a senhora viveu demais, né? A senhora trabalhou demais na vida. Ela ri, só vocês mesmo. Tudo falando mentira para mim. Eu nessa enjoança toda, dando trabalho para todo mundo. Mas irmãos, ela lava a roupa dela até hoje. Ninguém pode lavar a roupa dela. Ela lava a roupa dela, a toalha dela, tudo. Toma banho sozinha. Nós precisamos rever. Eu achei interessante. A mulher de 97 anos querer saber o que está errando com os netos. Não está errando nada. Qualquer coisa só fazer está valendo. É preciso rever. E a palavra diz, vinde, faz uma avaliação, veja como estão os seus pecados, pois ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles vão tornar branco como a neve no Senhor. É um ciclo de conserto na nossa vida. Isaías 55:1 diz, vós todos que tendes sede, vinde às águas, os que não têm dinheiro, vinde comprai e comei, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Eu vejo nesse texto muito a direção de que nós não precisamos de recursos materiais para sermos felizes ou alcançarmos os nossos sonhos, ainda que eles são necessários em várias condições da vida. Todavia, se não estivermos no Senhor, tudo o que tivermos materialmente e financeiramente não vai fazer mudança na nossa vida. Não vai fazer mudança na nossa vida. A Rosilane me mandou um vídeo de duas menininhas. E uma está toda vestidinha de princesa, com o cabelo amarrado. E a outra está com roupa normal, brava, dizendo assim para o familiar, eu quero ser alegre igual ela, divertida igual ela. Ele disse, mãe, o quê? Eu quero ser igual ela. O quê? Você quer ter a roupa dela? Não, eu quero ser igual ela. Aí vira para outro menininho, o que você é? Ela diz assim, eu sou feliz. Mais nada. E ri, eu só sou feliz. Irmãos, o que mais vale é ser feliz, amém? O que mais vale é ser feliz. Hoje, eu passei boa parte do dia conversando com a turma lá da África. Porque daqui do Brasil, a gente conseguiu mexer na rua da igreja lá, que tinha sido destruída pelas enchentes. E através de algumas pessoas que eu conheço lá na África, em Angola, em Luanda, capital, um administrador que eu conheci, nós conseguimos hoje trabalhar quase 1 quilômetro de rua. E eles fizeram de graça, que é um milagre, né? E agora eu estou tentando ver se eles jogam alcatrão. Alcatrão seria um petróleo eu não sei nem falar, é o mesmo sistema de asfalto, mas diferente um pouquinho. E hoje eu conversei com um secretário de lei e falou, pastor, eu vou tentar fazer pelo senhor, pelo que o senhor já fez aqui, pelas construções que o senhor nos ajudou. E eles estão numa felicidade, porque tinha 5 anos que a rua da igreja devia ter uns 3 metros de fundura. E agora a rua está pavimentada. Hoje eles estão fazendo culto no meio da rua lá, em alegria, em satisfação. O pastor Domingo me ligou e disse, pastor Lenilson, nós conseguimos. Isso é um milagre. Queridos, nós precisamos estar felizes. Eles estão felizes porque a rua foi consertada. E às vezes nós temos ruas ótimas e reclamamos, é o nosso direito. Mas nós temos que achar felicidade em tudo, em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A palavra do Senhor nos diz que nós somos chamados sem preço, sem dinheiro, na graça de Deus. A porção de Deus virá sobre nós, sobre as nossas vidas. A melhor coisa ou a melhor resposta de Deus não é que você quer,
é a que você precisa. Eu fui fazer um serviço perto de Central de Minas, e quando eu vou fazer esses serviços bovinos, eu não sei quantas horas eu vou gastar, porque eu não sei a condição que eu vou encontrar os animais. Os animais estavam muito ruins, na verdade, mas a gente tem uma certa habilidade, eu consegui resolver cedo. E quando eu vou, eu sempre levo assim, compro uns 500 gramas de bolonha, uns 20 pães, pego uns 5, 6 Gatorade, coloco dentro da caixa e levo. Então, como foi muito rápido lá, a senhora também, na hora que eu terminei, ela serviu que é cafezão da roça, com bolinho de chuva e queimadinha. E eu não sei se vocês já comeram uma comida chamada Maria Maluca, que é um negócio de trigo. Eu não sei como faz aquilo, mas pensa num trem gostoso, o tal da Maria Maluca. E eu comi muito daquilo, e eu estou vindo no caminho, e passando numa propriedade, eu vi uma família assim muito pobre, um casebre, e um monte de menino. E eu lembrei, gente, esse pão, esses negócios, não vou voltar com isso para trás não. Eu parei o carro, como se fosse pedir uma informação, e veio 4 ou 5 meninos correndo, aí veio a mulher também. Ô moço, você está procurando alguém? Nós vimos que o senhor passou aqui, está perdido? Eu falei, não, tal. Não, estou passando por aqui, vi vocês, e eu estou com muito pão aqui, estou com mortadela, eu falei refrigerante, mas não era refrigerante, né? E eu não sei se a senhora quer, eu vi os meninos aqui, irmão, aquela mulher desesperou chorar. Eu falei, ô moço, a gente mora aqui nessa casinha, e meu marido trabalha, vem uma vez por semana, e essa semana ele não ganhou nada, não temos nada de comer. Irmãos, eu peguei aquela sacola, eram 20 pães, meio quilo de mortadela, mortadela não, dessa bolonha, essas garrafas, e Deus é tão bom, Deus ama tantas pessoas, que eu tinha feito compra para o restaurante, e tinha ficado, olha que coisa, isso é Deus. Eu olho dentro do carro, tinha ficado uma sacola de 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão e 3 litros de óleo lá dentro do carro. Na hora que eu fui pegar o pão, que eu olhei, e o pão estava no banco, caiu para trás. Na hora que eu entrei debaixo do banco, eu vi assim, gente, isso é Deus que fez eu parar e esquecer isso aqui para essa mulher. Irmão, na hora que eu entreguei aquilo para a mulher, que a mulher desesperou, num choro, disse, moço do céu, hoje nós vamos comer à vontade. Porque os meninos já saíram rasgando aquela sacola e pondo salame, e ela brigando com eles, pera que eu vou arrumar, né? Fome, irmãos, fome. Deus te leva no lugar certo. Mas sabe o que havia dentro daquela família? Alegria. Alegria, mesmo dentro daquela dor, daquele momento. Aí eu voltei 2 semanas, aproximadamente uns 10 quilômetros lá, e recolhi o que tinha aqui, comprei mais 2 cestas e levei e entreguei para aquela família. Eles ficaram numa alegria, o marido estava lá, já estava melhor um pouquinho, mas aí eu deixei lá e abençoei aquelas vidas. As pessoas estarão felizes quando Deus te usar para abençoá-las, amém? Alegre, felicidade, irmão, eu tenho um prazer gigantesco em abençoar as pessoas. Há pouco tempo, nós tivemos uma venda bem pequena, e aí eu falei assim, faz 20 marmitas aí para mim. Aí eles até animaram, vendeu 20 marmitas de uma vez. Vendeu da onde, irmão? Eu falei, ainda põe churrasco em tudo. Aí, correu, vendeu. Foi nada, irmão, foi distribuir para quem precisava. No outro dia nós não demos conta de vender. Deus é bom. Deus é bom, Deus é fiel. A gente tem que ter alegria no coração. O outro vinde ao descanso da vossa alma. Esse sim, está lá em Mateus 11, 28. A gente só vai descansar em Jesus. A gente só vai descansar no Senhor. A gente só vai descansar em Deus. A gente não vai descansar em um hotel 5 estrelas. Eu já saí de férias e fui para hotel 5 estrelas e voltei mais cansado do que quando eu fui. Mas quando você está no Senhor, você descansa, amém? Você descansa. Domingo passado eu estava num cansaço, parecia que eu ia desabar. Aí nós chegamos, eu dormi
2 horas, eu acordei novinho em folha, amém? Novinho. Porque se o Senhor não te der descanso, você não consegue. E para terminar a minha palavra, o último descanso, diz assim, os 2 últimos, né? Mateus 22, 24. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois, meus cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde a bodas. Foi usado esse texto hoje, né? O Lindomar contou esse texto hoje pela manhã. E o último texto, Lucas 14, 17. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Irmãos, nós temos tudo para vivermos a vontade do Senhor. O Senhor está nos convidando para viver uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de satisfação. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, venha. Tome de graça da água da vida. Deus tem o melhor para nós. Essa semana eu comi fora num lugar, mas uma comida tão gostosa. Eu até falei: Garro, vou te levar para comer nesse lugar. É tão gostosa. Irmãos, eu comi arroz, feijão, angu e uma carne de porco com a pele frita. Meu Deus do céu! Você sabe quando você come querendo comer de novo já? Eu falei: gente, que comida maravilhosa. Porque não é o que você come, não era uma lasanha, não é, irmão, é a alegria, é o gosto, o prazer de comer, né? Amanhã a Rosilane vai comer a comida preferida dela, minha mãe vai fazer salpicão. Eu corro de salpicão. Aí eu vou tentar comer pimentão recheado de carne moída. É maravilhoso, tem quem goste. Não é a comida em si, né, Rosana? É o local, é a hora, é o momento, é o ambiente. Eu tinha muito tempo que eu não comia bacalhau. E hoje no restaurante foi feito bacalhau. E eu comi uma montanha de bacalhau com arroz. Nossa, que maravilha! Que delícia! É o local, é a hora, é o ambiente. Deus pode tornar os momentos que nós estamos felizes. Nós só temos que vir a Ele. Vamos colocar de pé? Fique com essa palavra simples no seu coração e comece a levar tudo para Deus. Comece a deixar Deus mudar por completo a sua vida, ao seu redor. E tudo que você sonha, deseja e almeja, Deus vai liberar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Eu vivi uma experiência muito interessante hoje. Esses pirulitos, ele tem tipo um avião, um negocinho, um pirocóptero que eles falavam, né? E uma criança pedindo a mãe, pedindo, a mãe: não tem dinheiro. Aí eu peguei e dei um para cada um. A mocinha chegou, abraçou minha perna e disse: o Senhor me deu o maior presente do mundo. Oh, meu Deus! Um pirulito desse do Chaves com um girocópterozinho na ponta de R$1. Eu falei: gente, se as pessoas fossem gratas, Lindomar, desse jeito. Eu até brinquei: se vou comprar um vidro e vou comer um para ver se é mesmo o maior presente do mundo. Mas era o que ela queria naquela hora. Um outro me chamou lá fora e disse assim: você é o melhor pastor do mundo. Aí eu falei assim: mas por quê? A comida aqui é muito boa? Não, porque aqui tem muito brinquedo de graça. Eu disse: gente, é tão bom e tão fácil fazer uma criança feliz, né? E aí eu estou montando outro brinquedo. Ele falou assim: aquele ali vai ser o mais top de todos. Eu falei com a minha mãe: tem que voltar todo domingo agora. Eu falei: isso, glória a Deus. Então a gente precisa de pouco para ser feliz e para ouvir o vinde do Senhor. Basta deixar com que Ele nos conduza. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, quantas são as coisas que faltam em nossas vidas e nós nos descontrolamos por causa delas. Quantas vezes não está no tempo que queremos ou sonhamos e aí, ó Deus, nos perturbamos.
E muitas vezes esses são os momentos que o Senhor está tentando reservar para nos ensinar, para nos dar paz, para nos dar graça, para nos tornar felizes. Que esses momentos verdadeiramente nos tornem felizes e nós possamos obedecer esses vindes do Senhor, entrar no cuidado, entrar no gozo, entrar na proteção, entrar no tempo da limpeza, da lavagem da alma, da purificação do coração diante do Senhor, entrar no tempo das bênçãos, no tempo das vitórias, entrar também no tempo das lutas, sabendo que o Senhor vai estar ali conosco, ser gratos por tudo, por todas as coisas, ser, ó Deus, bondoso para com as nossas vidas. Senhor, alcança-nos, tira de nós, ó Deus, toda aceleração desnecessária, todo cansaço, tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que às vezes está até nos adoecendo, remove de nós, ó Deus, e nos cura, nos liberta, nos sara, nos molda, para que possamos viver uma vida abundante, uma vida gostosa, prazerosa no Senhor, e tenhamos alegria em tudo e em todas as coisas. Que a nossa casa seja uma casa de paz, uma casa de alegria, uma casa de bênçãos incontáveis, e que a paz do Senhor, acima de tudo, reine em nosso coração. E como aquela criança, que a gente seja apenas feliz, que a felicidade reina plenamente em nossos corações. Como foi orado no início, se entrou alguém aqui, meu Deus, ferido, cansado, adoentado, com o coração pesado, que todo peso, toda dor, toda enfermidade seja arrancada e haja cura, haja tranquilidade, haja paz, haja descanso, haja vida e gozo em cada coração neste lugar. Nós oramos e abençoamos a todos com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém, querido? Cumprimente quem está aí do seu lado, vai assim: olha, o Senhor está te chamando. Bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja agora e para sempre sobre todo o povo de Deus. E o povo diga amém.